E na prática, como é que a gente pode pensar no que seria aí essa positividade tóxica, né? Como é que isso vai funcionar efetivamente nas nossas vidas? Em primeiro lugar, nós vamos pensar na positividade tóxica como uma tentativa de controle da realidade. É você colocar a realidade num tubo de ensaio e tentar retirar todos os agentes dito nocivos dali de perto. Inclusive, uma das técnicas que acaba sendo muito espontaneamente acordada entre as pessoas que acabam sendo inundadas por essa positividade tóxica é desligar os noticiários. Porque o noticiário só tem notícia ruim. É claro que um noticiário ele amplia as suas possibilidades de conhecimento sobre a realidade. Tentar se afastar disso é você entrar numa gaiola de ouro, onde aparentemente está tudo bem, mas você está restrito diante da realidade, principalmente da realidade socioeconômica do lugar onde você vive. Imagine nós brasileiros vivermos sem jornal ou com jornais bastante parciais. O negócio fica um pouco mais complicado, né? A positividade tóxica, ela também tem como uma meta a aniquilação da dúvida. É você entender que a certeza positiva vale mais do que a própria dúvida. Só que a gente que trabalha com saúde mental, de alguma forma, sabe que a dúvida é uma das marcas de saúde mental. Uma pessoa cheia de certezas, ela está muito comprometida. Ela está no movimento neurotizado. Inclusive, se você for conversar com pacientes psicóticos no hospital psiquiátrico, a única coisa que você vai ter ali dentro são certezas. Eles têm certeza de que se eles pularem da janela, eles não vão morrer, porque eles são Deus, eles sabem voar. Então é a gente pensar que a certeza ela é boa para uma dimensão nossa, ela traz um conforto para uma dimensão nossa, mas a dúvida é o que pode, de fato, nos dar mais garantias para viver melhor, tá? E quando nós pensamos nesse ideal fantasioso, né, dessas recomendações positivas, esse ideal ele não vai ter um objetivo muito claro. As coisas elas vão ficar boas, mas a gente não sabe muito bem o que a gente quer melhorar, porque a gente está, de alguma forma, se afastando do problema, né? Se eu me aproximo mais do problema, eu vou saber o que eu quero combater, o que eu quero debelar da minha vida. Se eu vou tentando ocultar o problema, eu não sei exatamente o que está me fazendo falta. Então, não é uma estratégia muito sábia. Uma outra função aí dessa positividade tóxica, um efeito tóxico dessa positividade excessiva, melhor dizendo, é uma idealização de futuro. É uma crença numa mudança que vai ser quase que instantânea. Então, se eu adotar a postura certa, a fala certa, o mantra certo, a realidade vai fazer assim. Eu nunca vi acontecer assim, mas pode ser que aconteça com algumas pessoas. Tomara que aconteça mesmo, mas assim, eu não consegui, talvez eu ainda não tenha descoberto a palavra certa para fazer com que isso pudesse acontecer, né? E todo esse imaginário, ele vai orbitar em torno de uma coisa central. Essa coisa é o eu. É a deliberação em torno do que eu acho certo, do que eu acho bom, da minha competência, da minha força, do meu poder pessoal, né? É tudo muito autocentrado. E esse autocentramento, o eu é a nossa referência para viver. Só que quando esse eu ele começa a ficar grande demais,
ele se prejudica na comunicação com o outro. O que não sou eu é outro. Inclusive, instâncias internas nossas ficam ainda mais polarizadas como um outro. Então, aquilo que eu não gosto, aquilo que é ruim, aquilo que é difícil, aquilo que eu não consigo controlar, que eu não consigo conter, que eu não consigo determinar, eu vou entender como uma parte de mim que eu quero tirar de lado, eu não quero que aquilo funcione, eu não quero dar espaço para aquilo viver. E aí as pessoas elas começam a repetir certas cantinelas, né, do me perdoe, sou grato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gratiluz, good vibes, né, essas coisas assim, como se essas palavras tivessem um condão de apaziguar, de isolar todas essas dinâmicas que não necessariamente são tão negativas assim dentro da gente. Tem coisas que a gente só desconhece e que por desconhecer, por não conseguir controlar, a gente passa a entender como algo que precisa ser contido ou banido. Aí, Paim Jung, ele fala que toda pessoa que sofre torna-se autorreferente e egocêntrica. E que isso acaba sendo um mecanismo necessário para a pessoa se recompor. Se a gente fizer uma interpretação de texto de terceira série, dá para a gente entender que se as pessoas que sofrem tornam-se autorreferentes, as pessoas que optam por esse caminho de autorreferência, de egocentrismo, elas estão tentando encobrir um sofrimento que já está lá. Né? Então, assim, é você tentar quase que uma auto-hipnose diante de um sofrimento que já está dentro de você, que já reside dentro de você e que você está tendo ali dificuldades de encaminhamento. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica que copia algo que nós, principalmente nós, civilização ocidental, de fundo judaico-cristão, imposto, mas que tem uma influência muito grande e tal, que é o criacionismo. Aquela ideia de que com uma palavra eu posso ser salvo, de que com uma palavra qualquer coisa pode ser feita, de que com uma palavra o bem vence o mal. E muitas vezes, inclusive, isso é adotado como uma linguagem religiosa. A pessoa ela fica muito fiel e muito devota do meu Deus. Como se o meu Deus fosse uma propriedade minha, ele se transformasse num Deus operário, né, que faz o que eu digo, e onde a paga para esse Deus é a minha boa atitude, são as emoções que eu nutro. Né? Então, se eu for uma pessoa muito boa, meu Deus vai fazer tudo por mim. Se eu for uma pessoa que não pensar em nada negativo, nada de ruim vai chegar até mim. Tem um autor que eu gosto bastante, que publica bastante aqui na Paulus, que é o James Hollis, que ele fala que esse é o marco da vida adulta. Quando a gente descobre que mesmo fazendo coisas boas, coisas ruins acontecem conosco. Quando a gente aprende isso, a gente ficou adulto. Né? Porque até então, é lembrar, gente, que acreditar é uma coisa de criança. Criança acredita nas coisas. Você fala para a criança uma coisa, uma história bem contada, ela acredita fielmente. Então, assim, é um traço infantil nosso que se mantém vivo, que gosta de acreditar nessas coisas, de entender que a vida vai funcionar desse jeito. E isso vai abrindo para a gente um paradoxo de fé, né? Porque ao mesmo tempo eu quero acreditar nesse Deus, mas esse Deus virou eu. É experimentar-se Deus. E geralmente, né, nas mitologias e tal, quando alguém tenta, quando alguma criatura tenta se experimentar Deus, não dá muito bem, assim, né? Na mitologia, vamos colocar assim, não desrespeitosamente, até porque estamos num lar católico, mas
na dinâmica do catolicismo, do cristianismo, judaico-cristianismo e tal, tem um moço que queria virar Deus, né? Ele ganhou um reino só para ele. E todo mundo, ninguém quer ir para o reino dele. Então, assim, a gente tem que pensar que não é uma coisa muito boa, não. Né? Esse negócio de ficar ambicionando o lugar de Deus não vai funcionar muito bem, não.